Em 2015, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, retirou o canabidiol da lista de substâncias proibidas e, em 2016, o incluiu na lista de substâncias sujeitas a controle especial. Isso quer dizer que essas substâncias têm ação no sistema nervoso central e são capazes de causar dependência física ou psíquica, motivo pelo qual necessitam de um controle mais rígido do que o controle existente para substâncias comuns. A planta cannabis sativa contém mais de 400 substâncias químicas, e o canabidiol é apenas uma delas, podendo representar mais de 40% dos extratos da planta. Até janeiro de 2023, somente 5 associações no país tinham autorização para oferecer o canabidiol a pacientes com comprovação médica. O assunto ainda está envolto em muitas polêmicas, grande parte delas por desconhecimento do que a ciência busca e estuda. Por isso, convidamos um especialista que atualmente participa de um dos grupos de maior volume no mundo de produção pré-clínica e estudos em humanos com canabidiol. Trata-se de Rafael Guimarães dos Santos, pós-doutorando do Programa de Pós-Graduação em Saúde Mental da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Além do canabidiol, Rafael estuda também o potencial uso terapêutico da ayahuasca em transtornos neuropsiquiátricos. Antes de ouvirmos Rafael, vale comentar também que a legislação sobre o tema anda a todo vapor. Está em tramitação na Câmara dos Deputados o projeto de lei 481/23, que prevê a criação de uma política nacional de fornecimento gratuito de medicamentos produzidos à base de canabidiol em unidades de saúde pública e privadas ligadas ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Além disso, no início do ano, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou uma lei parecida. Segundo a nova legislação paulista, a rede estadual pública de saúde e a rede privada conveniada ao SUS deverão fornecer de forma gratuita medicamentos com canabidiol, o CBD, e tetrahidrocanabidiol, o THC, para pacientes com recomendação médica. Eu sou Gabriel Eide. E eu sou o Felipe Velame, somos estagiários da Assessoria de Comunicação da FSP USP. Fique agora com o pós-doc Rafael, na entrevista realizada pela jornalista Silvia Miguel. Saúde é Pública, o podcast da FSP USP. Nós estamos na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP de Ribeirão, no Departamento de Neurociências e especificamente aí no programa de pós-graduação em saúde mental. É um programa que tem 30 anos, na verdade. Deixar claro aqui que o nosso laboratório tem a tradição de pesquisa com o canabidiol como composto puro. Nós não trabalhamos com a planta da cannabis ou da maconha, né? Nunca trabalhamos, até por questões de legislação. Então, o professor Antônio Zoardi foi quem iniciou essas pesquisas, há mais de 40 anos nesse campo, formou os professores Jaime Alac e José Alexandre Cripa, que são as duas maiores lideranças, são dois psiquiatras e professores, as maiores lideranças aqui no grupo com a questão do canabidiol, e eu já estou, digamos, numa geração mais recente. Também não podemos esquecer o professor Francisco Guimarães, que ele não trabalha ele também é orientador do programa de saúde mental, mas ele trabalha mais na farmacologia, na área pré-clínica. Então nós somos o grupo, não só no Brasil, mas no mundo, que tem o maior volume, né, de produção pré-clínica e estudos em humanos com canabidiol, tanto estudos in vitro, em animais, em pessoas saudáveis e também em população clínica. Essa parte do canabidiol, que eu acho que é o mais importante aqui para a conversa de hoje. A parte da ayahuasca, que é que eu estou mais envolvido, começou um pouco mais tardiamente, ali por volta de 2014, e é uma área que vem crescendo bastante. Nós também, junto com a Universidade Federal de Natal e a Unicamp, somos dos grupos que mais produzem nessa área, e nós estamos aí, na verdade, desenvolvendo vários estudos clínicos agora com ayahuasca, mas eu acho que a conversa não vai para esse lado. E aí a ayahuasca, sim, seria a planta, né, que a gente trabalha com a ayahuasca da mesma forma que os grupos tradicionais utilizam. Nós não trabalhamos com compostos isolados, como é o caso do canabidiol. Sim, quando a gente fala da cannabis ou da maconha, da planta da maconha, a gente está falando de uma planta quimicamente bastante complexa. Ela tem mais de 400 compostos e desses mais de 100 são chamados fitocannabinoides, os canabinoides que ocorrem na planta. Então,
Quando a gente ouve falar CBD ou canabidiol, ou THC, que é o tetrahidrocannabinol, são dois dos mais importantes, dos mais estudados, mas são apenas dois, de mais de 100 que tem na planta. Então, não é a mesma coisa você fazer um estudo com um extrato, com todos esses compostos, quando você utiliza um composto isolado. Bom, a diferença principal de você pesquisar um composto isolado da planta é a quantidade dos compostos e a possível interação entre eles. Então, quando você pesquisa a planta da cannabis ou da maconha, é uma planta que tem mais de 400 compostos, entre flavonoides, terpenoides, que dão cheiro, sabor para a planta, e mais de 100 desses 400 são chamados fitocannabinoides, dentre os quais o canabidiol, o CBD e o tetrahidrocannabinol ou THC são os principais, mas são apenas dois. Então, quando você faz um estudo apenas com o THC ou apenas com o CBD, você não está considerando toda a complexidade farmacológica da planta. E a ciência ainda hoje não sabe responder, por exemplo, se o extrato com determinada quantidade de canabidiol é melhor para aquela ou para outra condição. O que a gente tem hoje em dia de evidência clínica, principalmente para a epilepsia, para o canabidiol e para os extratos ricos em canabidiol. Então também tem essa diferença, você pode ter um extrato que é rico em canabidiol ou em THC, mas a questão da epilepsia, especificamente aí algumas síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut, que já tem um remédio aprovado pela FDA, pela Agência Europeia de Medicamentos, que é 99% canabidiol puro, né? Que é o Epidiolex. Então, existem outros produtos que não são Epidiolex, mas também têm uma alta pureza de canabidiol que têm sido usados em outros países, inclusive no Brasil, para tratar a epilepsia. Esse é o quadro clínico que a gente tem mais evidência. Então, mas mesmo assim, uma coisa que está clara cientificamente falando é que tem que ser compostos, nesse caso clínico, ricos em CBD, principalmente, né? A gente sabe que os outros extratos têm níveis de THC, mas costumam ser menores que os de canabidiol. O THC, por exemplo, ele já foi aprovado da forma sintética para tratar náusea e vômito associado à quimioterapia ou tratamento de pessoas que têm o HIV, para alguns casos de dor crônica. Então, desde os anos 80 tem uma medicação que chama Dronabinol, que é THC sintético, tem outra que chama Cesamet, ou Nabilona, que é uma variação, é um análogo do THC também sintético, que estão aprovados aí nos Estados Unidos, Canadá, e tem um uso bem restrito. Normalmente isso, para náusea associada a vômito, em quimioterapia ou pacientes com HIV, e alguns casos aí de dor crônica. Então, em termos de medicações, ou seja, realmente um remédio, como você disse, um remédio preparado pela indústria farmacêutica, registrado nas agências de medicamentos a nível internacional, a gente tem basicamente o THC, o Dronabinol ou Nabilona, que eu acabei de falar. Nós temos o Epidiolex, ou algumas variações ricas em CBD para alguns quadros específicos de epilepsia. E nós temos o Sativex, que é da mesma empresa do Epidiolex, só que ele tem THC e CBD em proporção de 1:1, que está aprovado para tratar espasmos da esclerose múltipla. Inclusive, essa medicação ela existe no Brasil, chama Mevatil, e ela é uma medicação aprovada. Então, até onde eu sei, em termos formais de medicação, ela é a única medicação aprovada no Brasil, em termos de cannabis. O que eu quero dizer em termos formais? Uma medicação que passou pelas fases de pesquisa em seres humanos saudáveis, fase 1, 2, 3, que a gente chama, e foram efetivamente registradas como medicações. A normatização no Brasil do uso de fitofármacos baseados na planta da maconha é regulada por uma resolução da Anvisa de 2019. Trata-se da Resolução da Diretoria Colegiada, conhecida como RDC número 327, de 9 de dezembro de 2019. Com base nessa resolução, a Anvisa já aprovou 23 produtos de cannabis, sendo 9 à base de extratos de cannabis sativa e 14 à base de canabidiol. Muitos desses produtos são fabricados fora do Brasil, e grande parte possui teor de THC abaixo de 0,2%. O THC, ou tetrahidrocannabinol, é a substância responsável pelos efeitos psicoativos e neurotóxicos da planta, ou seja, é a parte que dá o tal barato, quando a planta é consumida de forma recreativa.
Há produtos aprovados para comercialização no Brasil com teor de THC acima de 0,2%. Neste caso, são destinados a cuidados paliativos exclusivamente para pacientes sem alternativas terapêuticas e em situações clínicas irreversíveis ou terminais. E para seu consumo é necessário prescrição médica acompanhada da apresentação de receita especial do tipo A, de cor amarela. A Anvisa fez uma legislação específica para que essas medicações, no sentido amplo de medicação que eu estou falando agora, pudessem entrar no país e serem, né, receitadas pelos médicos. Então, por que ela não é uma medicação igual ao Mevatil? Porque nenhum desses produtos passou pelas fases formais de um registro de uma medicação. Então, por exemplo, Mevatil, você vai lá, Mevatil é uma medicação aprovada em mais de 23 países para tratar esclerose múltipla, espasmo e esclerose múltipla. Essa é uma medicação com uma indicação clara. Se você pega o canabidiol, por exemplo, o canabidiol que a gente fala aqui, a Universidade de São Paulo fez em parceria com a empresa, com a Prat e Dona Dulce, que é o Purodiol. O Purodiol, ele é uma medicação, mas ele não tem nenhuma indicação específica, né? E ele não passou por todos esses passos que o Mevatil passou. Então, embora com essa legislação da Anvisa o médico possa receitar tanto o Purodiol como esses outros produtos que estão aí nessa lista, eles não têm indicações específicas e não passaram pela parte formal da medicação. Então, essa é a diferença. Nós podemos importar, né, o país pode importar esses insumos, os médicos podem receitar normalmente, até onde eu tenho entendido, dentro de uma perspectiva de uso compassivo, ou seja, quando as medicações disponíveis não funcionam, né, os médicos são recomendados a partir daí a testar essas medicações, não como primeira linha, né? A pessoa chegou com epilepsia, não, vamos já testar um canabidiol. Não, normalmente essas substâncias estão sendo testadas ou receitadas já como terceira ou quarta linha de medicação. Então, a diferença é essa. Então, não são produtos que são... por exemplo, o Purodiol é produzido pela Dona Dulce, ok, mas tem outros que são produzidos por empresas menores, que vêm dos Estados Unidos, extratos que não têm, muitas vezes, o mesmo grau de pureza de um produto farmacêutico registrado, mas, né, podem entrar no país. Até onde eu tenho entendido, a diferença é essa. Bom, então, você está falando que tem alguns medicamentos dessa lista que não passaram pelas 3 fases de testes clínicos e tudo mais, é isso? Até onde eu tenho entendido, nenhum. Sim, porque a legislação permitiu insumos purificados, né, que aí vêm de diferentes localidades, são importados de diferentes laboratórios, mas não é a questão aqui que a gente está falando. Quando eu falo medicação, tem, por exemplo, vou explicar o passo do canabidiol, do Epidiolex, né? Então, o Epidiolex foi criado por uma indústria específica, né? Vem evoluindo estudos pré-clínicos, animais, até chegar em seres humanos, e eles pedem um registro daquela medicação para realmente ser um produto, né? A empresa quer vender aquilo e ter lucro, né? Tem direitos específicos sobre aquilo. E aí você chega num país, né, como por exemplo, lá você pega a época das vacinas da Covid, você fala, poxa, o pessoal está lá na Inglaterra tomando a vacina da Pfizer, mas por que a gente não pode estar aqui no Brasil? Justamente porque não foram feitos os testes necessários que depois foram feitos para dentro da população brasileira. Se eu fosse lá na Inglaterra, talvez eu tivesse acesso à Pfizer e provavelmente não ia acontecer nada, mas tem um formalismo, questão não só de burocracia, mas também de segurança, de testar aquela medicação naquela população. No caso dos canabinoides, é um processo bastante curioso, onde existe, por exemplo, a participação importante da sociedade. Então, vários dos que a gente tem, por exemplo, de legislações que permitem o uso de canabinoides nos Estados Unidos foram derivadas de petições populares. Não que tenha vários remédios, no sentido formal, disponíveis, mas as pessoas tiveram acesso a vários produtos e legislações de cada local que permitem aí esses produtos.
Note que o pesquisador ressalta a diferença entre medicamento propriamente dito, que é aquele produto farmacêutico que passa pelas fases formais de pesquisas pré-clínicas e clínicas, e o produto fitofármaco, que teve a permissão de comercialização da Anvisa, no caso dos derivados da maconha. Ela permitiu a importação desses produtos, mas nenhum deles, nem mesmo o Purodiol, por exemplo, passou por esse formalismo, né? O Purodiol, se eu não me engano, ele está até numa categoria diferente, que é um fitofármaco, que ele já tem um nível diferente de pureza. Isso também tem a ver, por exemplo, com nível de pureza, a capacidade daquele produto poder ser manipulado e feito para números muito grandes de pessoas, né? Se você pegar qualquer um desses produtos aí, e listar um deles aí e falar: Rafael, esse produto foi testado no estudo clínico fase 3 para Parkinson? Não. Não foi. E, assim, somente a cannabis sativa ou tem outras plantas gêmeas e da mesma família que também estão sendo pesquisadas? Você sabe? Não. Quando a gente fala da maconha, a gente poderia falar de basicamente duas espécies, né? O cannabis índico e a cannabis sativa, mas para facilitar para as pessoas é a maconha. Pode ter uma variação na subespécie, algo que um laboratório consegue desenvolver. Por exemplo, outra vez o exemplo do Epidiolex, que é a medicação que está realmente aprovada. Os laboratórios da GW têm estufas específicas de desenvolver uma variedade que produz exatamente o que eles precisam de THC e CBD. O pesquisador cita que a maioria dos produtos à base da planta da maconha são importados, embora algumas associações e instituições tenham conseguido liberações específicas para a produção de algumas linhas de produtos. A gente tem o caso da Abrace, que tem os próprios produtos, que eu não sei te informar, acho que não, se os óleos da Abrace estão nessa lista, eu acho que não. Não sei te responder, porque essa lista está sempre sendo atualizada, mas eu acho que não. Então, tirando esse caso das associações que fazem os próprios produtos de maneira semi-artesanal, às vezes, nenhum desses outros produtos ele é nacional, porque a legislação da Anvisa permitiu a importação desses insumos, né? Então, no Brasil, com poucas exceções, às vezes que a justiça deu para alguma família ou alguma universidade específica, nós não podemos ainda plantar. Tem algumas legislações acontecendo, algumas universidades, o próprio caso da Abrace, né, na Universidade Federal da Paraíba, a Universidade do Rio Grande do Rio de Janeiro, a Universidade do Rio Grande do Norte também. Eu acho que tem algumas legislações, inclusive hoje saiu uma notícia que o DF também está buscando essas autorizações. Rafael ressalta que não há autorização oficial para produtos à base de canabinoides para tratamentos de saúde mental. Adiante, ele comenta ainda o estado da arte das pesquisas desenvolvidas pelo grupo da USP de Ribeirão Preto, incluindo como estão as pesquisas relacionadas à saúde mental. Para ser bastante direto e não ter dúvidas, né? Não existe hoje nenhuma agência de medicamentos que tenha aprovado qualquer produto de canabinoide para tratar transtorno de saúde mental. Então, como eu falei para vocês, tem o THC, anabilona, né, quimioterapia, dor crônica, Epidiolex, epilepsia, Sativex, esclerose múltipla. Nenhum produto reconhecido por uma agência internacional está sendo usado para tratar na esfera da saúde mental. Se a gente usar o termo saúde mental de forma ampla, sim. Então, quando a gente está falando de saúde mental, eu estou falando principalmente de transtornos psiquiátricos. Agora, a gente colocar transtornos, vamos dizer assim, neuropsiquiátricos, né? Também entraria epilepsia, doença de Parkinson, doença de Alzheimer, doença de Huntington. Então, e mesmo para essas, então vamos usar assim, tirando a epilepsia, mesmo todas essas que eu falei, não tem aprovação, né, de medicações por agências internacionais. Quer dizer que para a epilepsia tem essa aprovação. Sim, o Epidiolex
o Sativex para esclerose múltipla e o dronabinol e nabilona, só. Só. Fora isso, Aí temos legislações locais. Então a gente vai, por exemplo, na Holanda ou na Alemanha. Então, embora não tenha aprovado de forma internacional, você tem produtos de alta qualidade, inclusive a própria maconha, tem a empresa, por exemplo, que é a Bedrocan. Ela tem uma variedade com mais THC, com mais CBD, com proporções similares. Então você tem uma receita médica, você tem direito a buscar esses tratamentos, né, mas é feito de uma forma muito individual. Então você foi lá, está tratando sua dor crônica há 10 anos, não funciona nada. Então o médico na Holanda, na Alemanha, por exemplo, na Inglaterra, pode fazer uma receita para um produto desse. Normalmente, eles têm uma hierarquia de tentativas, que a flor, que é o que tem mais THC, portanto é o mais psicoativo, né, o mais euforizante, é a última tentativa. Então, normalmente tentam-se óleos ricos em CBD, algum produto vaporizado rico em CBD antes de você passar para os produtos que têm THC, justamente porque ele pode produzir, né, alteração mental, tem um risco de dependência. É o que faz o usuário de maconha usar a maconha, é o que dá o barato, né? O THC ele também tem potencial medicinal, mas ele também produz o barato, vamos dizer assim, né? E tem riscos para a saúde, como todas as drogas têm. Então, nos Estados Unidos é uma coisa completamente diferente. Então, lá dos 50 estados, você tem hoje, eu não vou saber o número exato, mas entre 30 e 35 que tem políticas locais da chamada maconha medicinal. Por que eu falo da chamada maconha medicinal? Porque são dezenas e dezenas de produtos de todos os tipos e tem pouquíssima legislação. Então você tem jujuba, balinha, pomada, shampoo, óleo oral, produtos vaporizados. Então é uma grande preocupação porque os estudos feitos com esses produtos, assim, já tem alguns anos que esses estudos têm sido feitos acompanhando, por exemplo, a pureza desses produtos, você vê vários deles não têm canabinoides, ou fala que tem tanto por cento de CBD, tem menos ou não tem, ou fala que tem pouquinho de THC, tem muito. Então é nesse ponto que muda entre esses produtos e um remédio efetivamente formal. Quer dizer que esses produtos são inválidos? Não quer dizer, mas você chega lá num dispensário, por exemplo, na Califórnia, você vai receber um produto que pode chamar lá de White Widow, dizendo que tem 20% de THC e tanto de CBD, e você não tem certeza se aquilo realmente é aquilo. Então você tem máquinas, igual a gente tem máquina de refrigerante, que às vezes você põe a maquininha para comprar balinha, que tem diferentes níveis de canabinoides. Isso, inclusive, pesquisadores mostram que tem aumentado, por exemplo, a intoxicação de crianças que ingerem o produto medicinal dos pais, né? Aquele produto colorido, atrativo. Então, nos Estados Unidos é outra história, mas vários países da Europa, Canadá, tem um departamento, digamos, um ministério onde a pessoa tem acesso a fazer esses pedidos de forma formal, e é o que acontece no nosso caso, no Brasil. A pessoa tem, os médicos têm essa possibilidade pela profissão e pela Anvisa, tem um caminho a ser percorrido, mas ele é possível, e tem essa lista de produtos que podem ser receitados. Não é a mesma coisa você receitar Epidiolex e você receitar um produto desse. São produtos que são mais baratos, que é isso, não costumam ter o nível. Por isso são mais baratos, porque o produto farmacêutico ele é caro porque ele tem um monte de tecnologia junto com ele, né? Então já estão fazendo até nanocápsula de canabidiol. Então isso torna caro. E aí a gente vive nesse país onde as pessoas que têm dinheiro podem usar essas medicações e tem pessoal que não tem dinheiro que acaba tendo que recorrer à justiça para usar as plantas em casa. Aí você me pergunta, mas a planta funciona igual? Olha, dependendo do quadro, a gente não sabe. Você fala, olha, a gente vê muitos casos assim, olha, meu pai está usando um extrato de tal empresa para Parkinson, está funcionando bem. Isso quer dizer que pode ser receitado para todo mundo que tem Parkinson? Não. Né, tem que ser visto caso a caso, pessoa com Alzheimer. Né, então, saiu outro dia, inclusive, só a última coisa que eu vou falar, um comunicado aí da Associação de Neurologia Brasileira, né, que saiu um caso que viralizou de um senhor que melhorou com Alzheimer, de uma senhora, eu não lembro agora, e a Sociedade de Neurologia, né, teve que se posicionar dizendo, olha, não está aprovado, a gente não tem uma medicação canabinoide aprovada para tratar ainda as demências, embora a gente saiba que algumas pessoas respondem. Então esse é o resumo da questão. A gente tem várias pessoas testando, algumas respondem, outras não,
E, ao mesmo tempo, o que eu acho, essa é a minha visão pessoal, a gente tem um hype, né, uma moda dizendo que esses canabinoides podem resolver a vida de várias pessoas. E a gente sabe que não é assim. Então tem vários interesses aí. Eu, por exemplo, eu falo de uma forma neutra. Eu trabalho aqui na USP, eu não tenho parceria com a indústria farmacêutica, eu não ganho para falar mal ou bem de ninguém, então eu tenho liberdade para falar. Eu acho que tinha que ter uma variedade ampla de produtos, que é o que está acontecendo, mas tem que ter mais pesquisa para respaldar isso. A pessoa está usando para fibromialgia. A pessoa não tem estudo suficiente para fibromialgia, então como é que você vai fazer? A questão dos produtos que vocês estão desenvolvendo no laboratório e que fase está esse desenvolvimento de produto é uma questão. E a outra é que você comentasse um artigo recente sobre o uso do canabidiol para burnout. Então nós temos uma tradição aí de, né, pelo menos 40 anos de pesquisa com canabidiol. Uma das áreas que a gente mais pesquisa é a questão da ansiedade, então nós temos modelos experimentais com dose única, por exemplo, a gente dá uma dose V que tem um efeito ansiolítico para ver seguro para testar doses subsequentes. Né? Então nós temos um estudo em andamento com ansiedade generalizada, que ainda não está publicado, e o principal nesse campo aí seria o estudo que nós fizemos durante a pandemia. Né? Então nós fizemos 2 estudos, um com as pessoas que se infectaram com Covid e um com os médicos, enfermeiros e pessoas da linha de frente que estavam cuidando dessas pessoas. Né? Então nós fizemos um teste tanto para o paciente quanto para o terapeuta. No estudo dos pacientes, porque existe uma série de pesquisas pré-clínicas que mostram efeitos anti-inflamatórios, até antivirais do canabidiol. Infelizmente, nos estudos com os pacientes nós não encontramos nada, não encontramos também efeitos que tenha prejudicado os pacientes, não encontramos nenhuma alteração benéfica, não alterou o tempo de Covid, nem nenhum outro sintoma, mas nos profissionais nós encontramos que essas pessoas, aqueles que tomaram canabidiol comparados que não tomaram por 28 dias, se eu me lembro bem, serão 21 ou 28 dias, não desenvolveram o burnout, que é essa síndrome de estresse, né? A pessoa fica cansada, exausta, com insônia, ansiedade, não consegue trabalhar. Aí nós vimos uma redução também de sintomas de ansiedade e depressão, além do burnout, no grupo que tomou canabidiol. Então, isso foi feito com mais de 100 pessoas, né? Então é o maior estudo, né, nessa população, né, mostrando aí a gente chama de estudo de real life, né, não é um estudo feito no laboratório, foi feito na vida real, acontecendo, né, a pandemia, e esse resultado promissor. Ainda assim, isso não quer dizer que o canabidiol possa ser receitado para burnout. Então, veja como é que é. Então, mesmo você tendo um estudo promissor, isso ainda não é suficiente para isso ser um tratamento efetivo. A gente não tem uma guia, um guideline para receitar qual dose de canabidiol por quanto tempo, a gente não sabe isso. E nem para os outros transtornos que a gente está pesquisando aqui. Por exemplo, Parkinson, temos resultados promissores com Parkinson, diminuindo a ansiedade, aumentando a qualidade de vida, e inclusive alguns relatos de pacientes melhorando a parte motora. São todos estudos promissores, mas preliminares. Também não temos um nível de evidência suficiente para que o CBD, por exemplo, possa ser receitado para o Parkinson. Embora a gente saiba que tem pacientes que usam esse, né, tem benefícios. Né? Então a gente trabalha aí entre querer atender a necessidade da população e manter o rigor, né, científico que a gente precisa manter. Então a epilepsia, você perguntou de produtos, né? Então até onde eu tenho conhecimento, nós estamos aqui caminhando aí para tentar registrar um produto para a questão da epilepsia. Os outros estudos que eu falei, principalmente Parkinson, burnout, ansiedade, ainda estão em fases anteriores. Dependência química, por exemplo, tentamos também já alguns estudos, mas ainda são estudos preliminares, né? Nada disso ainda está aprovado. E também a questão do transtorno do espectro autista, que eu não comentei, nós também estamos pesquisando, e é outra dessas áreas que parece que estudos preliminares mostram um potencial, aí, especialmente do canabidiol. Outras áreas, que como eu te falei, da ansiedade e depressão, no caso aí dos transtornos psiquiátricos, e outra área que a gente também está pesquisando é a questão da dor crônica. Não só o THC, mas também o canabidiol possui o potencial analgésico. A questão da saúde mental, a gente viu aumentando, né, a incidência de depressão, principalmente depressão e ansiedade, né, na população em geral e também na população que a gente chama dos
dos cuidadores, né? Médicos, enfermeiros, pessoas que estavam tratando essas pessoas no planeta inteiro, né? Então isso trouxe a questão da saúde mental para um lugar mais na frente das discussões de saúde pública em vários lugares do mundo. Então esses temas tiveram um novo pique de pesquisa, mas não tão intenso quanto a incidência, né, das questões. E é onde a gente está hoje, né? Então, estamos testando o canabidiol, inclusive para depressão, tem um estudo que acabou recentemente, mas a gente ainda está num estágio bastante preliminar. O que eu gostaria de deixar claro, assim, que eu acho que a principal mensagem que eu queria deixar é que o fato dessas substâncias não estarem devidamente testadas não quer dizer que elas não vão funcionar. Quer dizer que a gente não sabe se elas vão funcionar, não sabe segurança a longo prazo, não sabe por quanto tempo e com qual dose a gente tem que dar. Então, para as pessoas que estão tendo acesso às medicações, eu acho que o mais importante é elas terem um acompanhamento do profissional de saúde que elas têm acesso. Então, mesmo que ela for testar, né, para alguma coisa, que ela seja acompanhada por um profissional de saúde. Com certeza. Você não poderia comentar alguma coisa sobre essa medida aprovada recentemente pelo governo de São Paulo, que permite medicamento à base de canabidiol distribuído gratuitamente pelo SUS? Até onde eu entendi, né, salvo engano, são as mesmas aí da lista da Anvisa, mas eu não tenho informações concretas para te dizer quais são esses produtos, e eu acho que, com certeza, na minha opinião, foi um avanço. Uma das limitações do acesso a esses produtos, especialmente os advindos aí da indústria farmacêutica, é o seu custo, né? Então são produtos muito caros, às vezes um vidrinho pode custar R$1.000, R$2.000, e a pessoa tem que tomar 4 daqueles vidrinhos no mês. Então eu acho que é algo bastante positivo, mas reforço o que eu digo anteriormente, essas pessoas que estão tomando esses produtos têm que ser acompanhadas e seguidas ao longo do tempo, para que a gente possa avaliar realmente a segurança, né, desses produtos e desses tratamentos. O pesquisador finaliza recomendando uma grande campanha de educação e informação para o público e para os profissionais da saúde, no que diz respeito não apenas à legislação, mas também aos usos e à segurança dos produtos à base da planta da maconha. Para Rafael, que estuda o tema há mais de 20 anos, o preconceito vem cedendo espaço à medida que aumenta a informação sobre o uso medicinal da maconha. Eu diria assim, a questão da legislação e da informação que as pessoas têm acesso a esses produtos precisa de alguma forma ser facilitada, né? Nem todo mundo até hoje sabe o que é canabidiol, o que é THC, o que é a maconha, o que é um extrato full extract, o que é um extrato, né? Então eu acho que tem que ter uma grande campanha também de educação para pacientes e profissionais, né? Para todo mundo estar mais informado do que está acontecendo em termos de legislação e de produtos disponíveis. E mais uma vez eu reforço aqui a questão da segurança, né? Por mais que a gente escuta na imprensa que as substâncias são promissoras, a gente tem que ter o senso crítico de saber que nem todas elas foram testadas, e se for testar, né, que a pessoa faça isso com um acompanhamento adequado. Eu acho que essa é a principal mensagem que eu queria passar. Eu que estou nessa área há 20 anos, né, observo, né, principalmente nos últimos 10, assim, um aumento veloz de discussões sobre essas substâncias e de mais aceitação por parte da sociedade. Eu vejo algumas explicações para isso. Uma das explicações eu acho que tem a ver com as pessoas se sensibilizando quando elas observam melhoras, inclusive se são nos próprios familiares, né? Então, o exemplo a gente vê do governador, né, de São Paulo, o governador Tarcísio, que tinha, se não me engano, um sobrinho que melhorou aí com o canabidiol. Então eu acho que muitas das pessoas, quando viram quadros graves, especialmente quando você vê uma criança com epilepsia convulsionando melhorar, isso fez com que muitas pessoas no mundo, tem alguma coisa aí nessa planta que não é só negativo. E associado a isso, né, o aumento massivo aí de estudos feitos não só na nossa universidade, mas em outras universidades do país e fora, né? Então, eu acho que tem uma coisa junto aí de sensibilização da sociedade e cada vez mais pesquisas, né, e aumentando o rigor de informação. Agradecemos pela participação do nosso convidado, Rafael Guimarães dos Santos.
Quer saber como participar do Saúde é Pública? Envie sua pauta para o nosso e-mail imprensa.fsp@fsp.usp.br. Ative o sininho do Saúde é Pública para não perder nenhum episódio. Siga nossas redes sociais. A Faculdade de Saúde Pública está no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Saiba o que rola na faculdade também pelo nosso site www.fsp.usp.br. Este episódio contou com a coordenação editorial e entrevista de Silvia Miguel. Roteiro e edição, Isabela Oliveira e Silvia. Artes, Gabriel Eide. Locução, Gabriel e Felipe Velames.